que é exatamente a constelação? Elise, a constelação familiar, ou sistêmica que a gente chama, é uma forma que a gente olha para os problemas individuais, para os problemas do paciente, de uma forma bem ampla, né? Olhando além do eu, além da esfera do eu. A gente amplia esse olhar para a nossa ancestralidade. A ancestralidade, todos aqueles que vieram antes de nós, né? Os pais, os avós, os bisavós, todos aqueles que trouxeram a vida até nós, né? Aqueles que foram necessários para que nós estivéssemos aqui hoje. Então a gente olha para algumas questões, queixas, né? Desde sintomas, dificuldades, problemas em casa, dificuldade de relação familiar, problemas com os filhos. Nós olhamos através da constelação, ampliando, entendendo de onde vem isso. E isso pode estar ligado aos ancestrais. Aos ancestrais. Na constelação, a gente olha também para a biologia, né? Então, nós entendemos assim, que nós somos compostos por 50% de cada um dos nossos pais, 25% de cada um dos nossos avós, 12,5% dos nossos bisavós e essa conta vai indo para trás. E nós hoje olhamos que a gente herda muito mais do que só as características físicas, né? De cor de cabelo, de cor de olhos. Nós herdamos padrões de comportamento, nós herdamos padrões de crenças, inclusive, né? De verdades dentro do nosso sistema, medos, fobias, tudo aquilo que foi vivenciado pelo sistema, experienciado pelo sistema. Quando a gente fala sistemas, são os nossos familiares, todos aqueles que antecederam a nossa vida, nós de certa forma carregamos isso em memória celular. Então, em algum momento da vida, nós nos deparamos com algo que já foi vivido dentro do sistema e nós nos identificamos com aquela dor, né? Aí precisa ser resolvido e reorganizado dentro da família. Bom, aqui a gente vê primeira, segunda, terceira geração. Até quantas gerações vocês avaliam, Tati? Hellinger, que é o precursor da constelação e que trouxe grande parte do conhecimento da terapia sistêmica para nós, ele fala até a 7ª geração com grande atuação, né? Se a gente for fazer aquela continha que nós começamos dos 50, 25, 12,5, você vai perceber que baixa de 0 a partir da 10ª geração. Então, até a 10ª a gente considera que tem ainda uma consistência bem grande de atuação dentro de nós. No consultório, eu acompanho com muita... É muito comum os enredos até a 4ª geração, né? Um ou outro paciente que atravessa essa 4ª geração e aprofunda mais. Mas a gente considera realmente até a 7ª geração com bastante força. Eu conversando com a Tatiana aqui nos bastidores, ela deu um exemplo que eu achei bem bacana, gostaria que se repetisse. Você falou que às vezes um familiar, ele é rejeitado, excluído. E a pessoa aqui, nós, né, não sei, essa geração, pode tomar o lugar dele. Isso. E agregar todos esses problemas, como é que é isso? Isso. A constelação ela é baseada em 3 leis que a gente chama ordens do amor, né? E uma delas é a exclusão, é o direito de pertencer. Independente do que tenha acontecido no sistema ou de que esse ancestral trouxe ao sistema, ele tem o direito dele, ele tem o pertencimento e o lugar dele. Por algum motivo, muitas vezes uma vergonha, o não entendimento, o sistema tende a excluir isso. Foi uma morte precoce, foi alguém que abandonou a família, alguém que envergonhou a família por algum motivo. Então, essa pessoa ela passa a ser excluída do sistema. O que acontece com as gerações que vêm pós essa exclusão? Normalmente, essas gerações não têm conhecimento desse ancestral, né? Porque ele foi excluído, foi esquecido do sistema. O próximo que vem, né, o descendente, ele tem uma tendência a ocupar o lugar que está vazio e não a ponta do sistema. Aí é o que a gente chama de identificação com esse ancestral. Com muita possibilidade, esse descendente vai manifestar na vida as mesmas dificuldades que esse ancestral excluído foi. Como no exemplo, digamos, esse ancestral abandonou a família, ou bebia, então... Isso, uma tendência ao alcoolismo, uma tendência a ter dificuldades nas relações familiares, né? Por que acontece isso, Elis? Porque esse descendente precisa trazer de volta. É como se ele olhasse para todo o sistema familiar e falasse, a gente precisa incluir de novo o bisavô, né? Como vai incluir de novo o bisavô? É claro que esse assunto é super complexo, né, gente? Para uma entrevista é pouco, mas vamos tentar entender. Isso. Como que se inclui de novo esse bisavô? Através de um atendimento, né? Através da constelação, com frases bem simples,
que as frases da constelação para trazer à consciência aquilo que está muito, né, numa intensidade inconsciente muito grande. A gente olha para esse ancestral e diz para ele, você pertence, eu vejo você, você tem um bom lugar, né? E aí retorna ele para esse lugar dele. Assim eu me libero para assumir o meu lugar de origem. Aí eu me desidentifico e o sistema se reorganiza. Como acontece isso, Elisa? Através dessa reorganização representacional mesmo e através da consciência da pessoa de que algo houve lá atrás. Né? Aí o paciente precisa dali para frente da constelação ter uma mudança de postura também, né? Porque normalmente esse paciente, ele mesmo se identificando e manifestando as mesmas condutas desse ancestral, ele entra num julgamento muito grande, né? Por exemplo, pedofilia, né? É um assunto assim que normalmente choca muito as pessoas. Mas choca porque a gente se coloca no lugar da criança, né? Como indefesa. Mas tem algumas pessoas que ficam transtornadas quando tem alguma notícia nesse sentido. Muito provável ela estar identificada com alguém que teve essa história familiar lá atrás. E a gente precisa olhar para isso com naturalidade, né? Por quê? Porque essa ancestralidade viveu há 200, 300, 400 anos atrás. Eram outros tempos, a gente não tem ideia de como era naquele tempo, né? Vivia num tempo em que talvez eu precisava matar para não morrer, eu precisava tirar de alguém para que a minha família fosse suprida, né? Então a gente olha sem julgamento. Então, quando eu estou identificada, eu tenho uma tendência muito grande a julgar os comportamentos, mesmo manifestando na minha vida. Ô, Tati, como vocês conseguem identificar em qual geração está ligado a esses conflitos familiares que a pessoa está vivendo? Tem duas formas. A gente coloca no campo, que a gente chama, né? O campo é essa ligação que a gente tem com a nossa ancestralidade, com a nossa origem. Nós estamos sempre conectados a isso e através da constelação a gente consegue identificar. Normalmente é muito leve quando é até a primeira, segunda geração, pais e avós. Quando passa do pais e avós, começa a ficar numa densidade maior de conflito, que a gente chama. Então fica um pouco mais difícil a gente identificar realmente se é quarta, se é quinta, se é sexta, se é sétima geração, né? E isso dentro de um trazer à luz a consciência, na verdade, pouco importa, né? A gente precisa só entender que houve esse conflito lá atrás, que houve essa desorganização sistêmica, dar um lugar para esse ancestral, independente dele sendo da quarta, da quinta ou da sexta geração, e reorganizar o sistema para que isso se acalme, né? Para que isso se acentue. Bom, e você que está pensando aí que não pode fazer a constelação familiar, porque mal se lembra o nome dos avós, não precisa lembrar, né? A gente vai lembrar avós e bisavós no máximo, né, Tati? Isso. E muitos não conhecem a história familiar, né? Muitos não tiveram acesso, contato com os avós. E não tem problema, a constelação, ela rompe essas barreiras, né? Porque a gente sempre considera a família de origem. Senão não seria possível a gente olhar para conflitos, por exemplo, de uma pessoa que foi adotada, né? Que ela não sabe da origem dela, né? Mas muitas dificuldades que ela tem na vida dela estão relacionadas a essa origem. Então não importa se ela conhece a história pregressa dela, ela só precisa entender talvez o que houve para que ela possa dar um bom lugar. Né? É como se ela se desbloqueasse em relação àquilo? Isso. A gente usa muito o termo de se libera do sistema. Como nós nos colocamos à ponta, né, desse sistema, quando eu saio do meu lugar e volto para um outro ancestral atrás, eu estou preso na história desse sistema mesmo. Eu estando na ponta, eu tenho o impulso de todo o sistema para frente, para o máximo. Nós somos pais, né? A gente olha para os filhos, a gente quer que eles tenham uma vida plena, né? E não repitam as nossas histórias, não passem pelas mesmas dificuldades que a gente passou. A gente quer que eles sigam, né? E nós esquecemos muitas vezes que nós estamos ali naquele papel de filhos e que a nossa ancestralidade, os pais, os avós, os bisavós, eles clamam para que a gente tenha essa vida. Muitas dificuldades que foram e aconteceram lá atrás foram necessárias para que a gente hoje tivesse a possibilidade de ter uma vida diferente da deles, né? Mas por um senso de pertencimento, a gente tem uma tendência a fazer igual. A gente está falando muito aqui de conflitos familiares, mas, Tati, uma pessoa, por exemplo, que tem aquela vida que não vai para frente, quando ela começa quase a alcançar o que ela precisa, algo dá errado e ela está como se estivesse sempre patinando.
a constelação pode ajudar esse tipo de problema? Sim. Normalmente, quando a pessoa tem esse impulso para a vida e por algum momento ela precisa retornar, ela volta ou volta a estaca zero, ou está sempre iniciando, né, novos caminhos, novas profissões, novas carreiras, novos relacionamentos, ela ainda está numa ligação muito grande com o sistema. É como se ela tivesse identificada realmente com uma dor, por exemplo, uma dor da mãe, né, muitas vezes igual aqui, supomos que a mãe perdeu alguém muito importante ou que a mãe perdeu um bebê, a criança ou o filho, né, se liga à dor da mãe. É como se ela olhasse para a mãe e falasse, para que você não sofra tanto, eu fico aqui e a gente divide um pouco essa dor. Só que essa dor é tão pesada para o filho levar que ela começa a ter problemas na vida. Então, a constelação, a gente pode olhar para sintomas físicos, emocionais, para problemas de relacionamento, quando a vida realmente não anda em alguma esfera, para ganho de dinheiro, né? Eu tenho, ganho, mas eu não consigo construir. Isso pode ser uma lealdade familiar. A gente olha também para dentro das empresas através da constelação familiar, porque muitas vezes lá dentro da empresa o funcionário está representando um filho, o funcionário está representando um pai, o funcionário está representando um excluído da família que precisa ser faz também no sistema corporativo. Isso. E normalmente no corporativo tem uma ação muito rápida, né? Porque traz a luz da consciência e a resolução é muito rápida. Estão perguntando de casa, Tati, se é uma pessoa com esquizofrenia, ela pode fazer a constelação? Pode. Os transtornos mentais a gente também olha e vê. Muitos deles estão ligados também a dores vividas lá atrás. Por exemplo, a esquizofrenia, em que a pessoa ela oscila, né? Entre o eu estou bem, eu estou aqui, né? Estou no momento presente e aí, em algum momento, eu me desligo desse momento presente, né? A esquizofrenia, ela tem delírios, ela tem alucinações, algumas vezes convulsões. Então, é como se a pessoa precisasse se desligar desse mundo, né? Eu preciso me desligar desse momento presente porque a dor é tão grande que eu não dou conta de olhar para isso, né? Então, a gente precisa entender de onde vem, aonde começou esse conflito e essa dor muito grande. O transtorno bipolar também, que hoje é algo que está muito em voga, né? A gente também olha através do sistema familiar para vítimas e agressores, né? Dentro do próprio sistema. Então, dentro do sistema, muita possibilidade que tem uma vítima e tem um agressor. A pessoa oscila entre o bom humor da vítima e o mau humor do agressor, né? E ela vai sempre oscilando. É o que a gente chama de identificações. Ela não manifesta a vida da pessoa, mas ela se identifica com aquela história, né? Aí, por quê? Porque precisa da organização. Então, essa pessoa precisa ser reconhecida dela. A gente vai falar mais sobre esse assunto. Falei que a entrevista era pouco. Eu preciso só saber, fala já suas redes sociais, o pessoal de casa já está perguntando. Isso, tanto no Facebook quanto no Instagram, tá como Tatiana Notari. E tem bastante conteúdo, o Instagram tem bastante conteúdo para quem quer entender um pouco mais, entender também como a constelação atua mesmo, em quais áreas da vida. E também, se tiverem dúvida, né, aí no decorrer, podem me mandar, eu tenho o maior prazer de responder, porque eu sei que é um assunto que sempre gera. O que eu gosto de deixar sempre claro aqui, Tati, quem é o profissional que pode aplicar a constelação familiar? Porque a gente vê hoje muita gente fazendo e tem que ter esse cuidado. Essas pessoas têm um estudo, estão preparadas para isso? Isso. Eu tenho 3 formações já em constelação e é um aprendizado que não para, né? Todos os dias surgem coisas novas. Para fazer a constelação precisa ser um profissional que tenha formação em constelação sistêmica, então ele é chamado de constelador, né? Ou facilitador em constelação. Ele vai atuar com os bonecos através de representação individual ou num grupo. Gente, conversei então com a Tatiana Notari, que é terapeuta familiar. Repete sua rede social, Tati. Tatiana Notari, tanto no Facebook quanto no Instagram.